Tá? Então, hoje vamos para nossa aula número 10 e vamos falar sobre minha base do amor. E dentro desse assunto, então, desse título, vamos falar sobre as 3 ordens do amor, que conforme as constelações familiares, né? Então, essas ordens do amor existem para que a gente tenha um equilíbrio e saiba o nosso lugar dentro dos nossos sistemas. Então, essas ordens do amor, então, como foi estudado por Bert Hellinger, ele não criou isso, então, ele vivenciou isso dentro de uma tribo de índios, então, ele prestou atenção, percebeu essas dinâmicas ali na convivência entre eles, e depois foi confirmando no dia a dia, né, na convivência com as outras pessoas. Então, ele determinou, então, como as 3 ordens do amor. Então, são elas, então, vamos pela ordem. Então, pertencimento é a primeira. Eu tenho um lugar, eu pertenço. O que isso significa? Eu tenho meu lugar dentro da minha família de origem, né? Eu sou filha de alguém, eu sou mãe de alguém, eu sou irmã de alguém, eu sou sobrinha, eu sou neta. Então, assim, eu tenho um lugar dentro da família. E quando os membros são excluídos, a gente fica fora do nosso lugar, como a gente chama. E quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. Então a vida flui, as coisas acontecem. E quando a gente está fora do nosso lugar, parece que as coisas não vão para frente, as coisas não andam. Parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo. Então, pertencimento, que todos pertencem. Isso também quer dizer que as pessoas que foram excluídas da família, elas devem ser incluídas. Mas como assim? Abortos, né? Crianças que não viveram, elas devem ser incluídas na contagem da família. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo que eu tive um irmão que não nasceu, um irmão ou uma irmã que não nasceu. Foi um aborto espontâneo. Então, assim, eu em vez de mais 2 irmãos, eu tenho mais 3 irmãos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir esse meu irmão e colocar na conta, né? Quantos irmãos tu tem? 4. Somos em 4, porém, só 3 vivos, vamos dizer assim. Então, mães que tiveram vários abortos também têm que incluir essas crianças, têm que entrar na contagem. Pessoas excluídas, que a gente diz antigamente, era mais, né? Ai, fulano, vou dar um exemplo, é alcoólatra, então ele foi excluído da família, ele foi deserdado pelos pais, então ele não faz parte da família. Então, tudo isso, esse não faz parte, ele causa estragos na vida de todos, porque daí todos estão fora de lugar. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando não tem uma peça que encaixa, as outras também não vão encaixar. Então, a gente tem que cuidar com as exclusões, com as crianças não nascidas, né? Pessoas também que antigamente também eram excluídos, né? Tipo, tinha uma doença, era colocado lá numa clínica e ficava lá, tipo assim, e a família não contava para ninguém que tinha aquele membro. Então, tudo isso, ela traz benefícios negativos para a família. Então, sempre prestar atenção. E incluir pode ser no coração. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão que eu não me dou muito bem, mas assim, ele é meu irmão de sangue, então eu tenho que incluir. Mas o que é o incluir? Tu não precisa ir lá conversar, tu não precisa ir lá fazer as pazes, tu não precisa. Não, é o incluir no teu coração. Então, é uma conversa contigo mesma, inclui você no seu coração. Foi isso que eu fiz, então, com esse meu irmão. Para mim, é um irmão que não nasceu, então eu tenho essa clareza que é um irmão, mas enfim, não sei. E tenho que incluir. Então, eu tenho que falar: eu tenho 3 irmãos, um não vivo. Então, isso é bem importante para a gente estar no nosso lugar de pertencimento, tá? Depois vem a hierarquia, ou ordem, que a gente chama. Então, a hierarquia. Eu tenho o meu lugar.
reconheço meus limites e possibilidades. Então, a hierarquia, então, é a ordem que a gente chama. Todos temos a nossa ordem. Então, assim, os pais, os avós, então, eles vieram primeiro, eles são maiores que nós. Então, eu, perante meus pais, eu sou pequena. E eu, perante minhas filhas, eu sou grande. Então, em cada papel meu, eu tenho um lugar. No meu trabalho, se eu sou a proprietária, vamos dizer, eu sou a primeira, eu vim primeiro, depois vem os funcionários na ordem que chegaram na empresa. Na escola também tem a ordem, só que daí na escola é diferente, na sala de aula é diferente com os alunos, é por ordem de nascimento. Então, quem nasceu primeiro, ele tem preferência, ele tem precedência, o que nasceu primeiro, ele tem precedência. O que mais? Então, tudo que é lugar, vamos dar o exemplo, então, local de trabalho, quem veio primeiro? O diretor é o que veio primeiro. Quem é que chegou depois? Colegas de trabalho também, quem que chegou primeiro? Ele veio primeiro, então a gente tem que respeitar essa ordem, porque quando a gente não respeita, as coisas ficam bagunçadas, a gente tá fora de lugar, então sempre respeitar a ordem. Às vezes a gente briga com pai e mãe, coisa assim, a gente quer ser maior do que eles, a gente quer saber mais do que eles, não. A gente tem que voltar para o nosso lugar de apenas filha, se colocar no nosso lugar de apenas filha e fazer só aquilo que me cabe, porque eu sou filha, eu não sou mãe, então eu sou pequena. E em relação aos meus filhos, a minha postura é diferente, eu sou grande perante eles, então eles são pequenos. Isso também é bem importante, porque quando a gente está fora de lugar, vou dar um exemplo, a gente chega na empresa depois de todo mundo, mesmo que eu tenha uma formação, que eu vou ser gerente, não interessa, a gente tem que estar no nosso lugar. Eu vou agir como gerente, mas me colocando no meu lugar. Eu cheguei depois de todos, então eu tenho que conquistar o respeito de todos. Então, assim, é uma coisa bem importante também a hierarquia ou ordem. E o equilíbrio, que significa do meu lugar eu contribuo e recebo retribuição. Através das relações eu cresço. O que é o equilíbrio? Toda relação tem que ter um equilíbrio. Vamos falar de relações de negócios, vamos supor. A gente vai numa loja, no mercado, a gente paga pelo produto, então isso é uma troca. Relações de serviços também. Terapia, vou dar meu exemplo aqui, terapia. As pessoas, né, muito têm aquela crença que, terapia é de graça porque trabalha com o espiritual, tem que ser de graça, por que as pessoas cobram um reiki, por que as pessoas... Gente, vivemos num mundo material, como é que eu vou comer se é o meu trabalho? Como que eu vou fazer de graça? E esse de fazer de graça também tem aquela coisa que quando é de graça a pessoa não valoriza. Então, tem que ter um equilíbrio de troca que a gente fala. Sempre tem que ter um equilíbrio de troca. Tanto em valores, né? Tem que estar equivalente, né? Então, é o meu trabalho. Se para mim tá confortável cobrar aquele valor, tá certo. No médico, como é que as pessoas, né? Não se importam de ir no médico e pagar R$300 uma consulta. E daí, quando é uma terapia, eles acham caro uns 180, R$200 uma consulta, um atendimento. Então, assim, isso é muita crença, né? Eu ainda brinco que a pessoa paga R$300 para ir no médico e ainda vai pagar para tomar remédio, né? Sendo que na terapia tu pode eliminar tudo isso, né? Claro, com bastante cuidado, né? Não tô sendo leviana nada, não vou eliminar remédios, não é nada disso, mas é só uma comparação. Então, prestação de serviços, então, é uma troca. Relacionamentos também. Relacionamentos de casal, tem que ter uma troca. Às vezes, quando a gente diz assim, fulano e fulana se separaram, daí ela diz assim, eu fazia de tudo pra ele e ele me deixou, me trocou por outra. É esse o problema, tu fazia de tudo por ele. Quando a gente faz demais pra pessoa, a pessoa se sente pequena e incapaz de retribuir tudo aquilo que a gente deu. Então, ela vai embora, muitas vezes braba com a gente, falando mal da gente, porque ela não se sente capaz de retribuir no mesmo equilíbrio.
Então, isso a gente tem que ter muito cuidado em relacionamentos de casal, relacionamentos de amizade, também já aconteceu comigo. Eu tava sempre disponível numa amizade, sempre disponível, tava ali, fazia. O que acontece? A pessoa vai embora, porque ela se sente inferior, né? Então, quando a gente ajuda demais, a gente se sente superior, né? É inconsciente, mas a gente se sente, eu posso ajudar, eu posso ajudar. Então, esse do equilíbrio, temos que ter muito cuidado. Em relação agora que me veio também de ajudar, se a pessoa pede a nossa ajuda, a gente vai e ajuda, mas a gente deixa bem claro assim, ó, o que tu quer que eu faça por ti? Por quê? Vou dar um exemplo assim bem bobo, tá? Às vezes a pessoa tá passando por dificuldade financeira, enfim, e a gente imagina que a pessoa vai pedir um rancho, uma coisa assim pra gente, né? Ou dinheiro emprestado. E às vezes a pessoa só pede um abraço, uma atenção, que a gente escute ela. Então, às vezes a gente se acha grande demais, né? Então, ela vai me pedir dinheiro emprestado, ela vai me pedir. E às vezes ela só quer um pouco de atenção. Então, a gente só ajuda quando a pessoa pede. Por quê? Corre aquele risco de. Vou dar um outro exemplo. Quando marido e mulher brigam, daí estão se separando e tal, daí uma amiga vai lá e pede palpite para outra amiga. Amiga, o que eu faço? Se eu fosse tu, eu deixo ele. Depois eles vão lá, ficam de bem. E daí quem é que fica a amizade? As amigas brigam. Por quê? A gente não se mete. Daí quando a pessoa pede a nossa ajuda, fulana, o que tu acha? O que tu acha? O que tu acha que eu te ajudo? Eu preciso que tu faça isso. Se tá a teu alcance, tu vai e faz. Então, o equilíbrio, então, é em todas as relações. De patrão e funcionário também. O que é o equilíbrio? É o salário, né? Então, a pessoa ela vende 8 horas por dia de trabalho e o patrão paga com o salário. Então, tem que ter essa troca, tá? A única que não vai ter essa ordem do amor é com pai e mãe. Porque com pai e mãe a gente nunca vai conseguir equilibrar. Por quê? Porque eles nos deram a coisa mais importante da vida, que foi a nossa vida. Então, a gente não tem como pagar isso, a gente não tem como equilibrar isso. Então, só com pai e mãe que esse equilíbrio não funciona. Não que a gente não deva fazer as coisas para eles, sim, mas a gente nunca vai conseguir equilibrar aquilo que eles nos deram, que foi o mais importante, né? Então são essas as 3 ordens do amor principais que funcionam em todas as relações. Então, a gente sempre tem que estar de olho se a gente está no nosso lugar. Quando as coisas tá assim meio confuso, dependendo o ambiente que tu tá, dependendo do sistema que tu tá, para e te pergunta, eu tô no meu lugar, eu tô respeitando a ordem, eu tô respeitando o equilíbrio, eu tô respeitando o pertencimento. Então, tudo isso porque às vezes as coisas se ajeitam assim quando a gente dá uma olhada para isso. E a atividade, eu vou deixar um teste para vocês, é o teste As Ordens do Amor, para vocês fazerem e verificar qual a ordem do amor que tem que ficar mais de olho, tá? Ele é bem simples ali, eu vou mandar para vocês. Qualquer coisa, se não entenderem, vocês me chamem aqui e me peçam que eu explico daí, tá bom? Até amanhã.